E a gente vai falar agora sobre como o Procon Fortaleza fiscaliza a prática de preços abusivos de material escolar nesta época do ano. O material escolar teve um aumento médio de 18% em janeiro. Os pais dividem estratégias para economizar. Educador financeiro dá dicas e o Procon alerta exatamente para os abusos cometidos nesse período. Após a correria na procura dos presentes para as festas de fim de ano, chega o período de matrículas nas escolas e, com isso, a hora de comprar os materiais escolares. A procura está grande, tanto aqui na loja como na procura via WhatsApp. Pode sair um motoqueiro com entrega, né? Porque o cliente gosta do serviço da gente, vai indicando um ao outro e vai lotando o zap de clientes para entrega. Na busca por preços que caibam no orçamento familiar, muitos pais e responsáveis acabam optando por materiais usados. A Praça dos Leões, aqui no centro da cidade, é um dos locais mais visitados para quem busca os baixos preços, onde o público pode encontrar livros por até metade do preço de um novo. Venha com paciência e pesquise, converse, na verdade. Os lojistas estão dispostos a negociar, todos eles dão um jeitinho realmente de facilitar a compra pelos pais. Porque a gente tem que ver a situação do país, né, do jeito que está, né? Então a gente realmente precisamos pesquisar, porque não dá para comprar assim de imediato, tem que analisar preço, que eu já tinha visto até esse livro aqui na internet, estava mais caro do que aqui. E para evitar práticas abusivas, o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor em Fortaleza trabalha anualmente na Operação Material Escolar, atuando na fiscalização de itens, variações de preços e exigências das instituições. Nós temos o nosso telefone 151, que temos recebido denúncias. Sempre que uma denúncia chega para a gente, nós entramos em contato para que logo seja feita a fiscalização, a verificação e damos uma resposta ao consumidor. A solicitação de material de uso coletivo é proibido pelos estabelecimentos de ensino. O consumidor que for solicitado material acima daquela quantidade também plausível, ele pode sim entrar em contato conosco e até fazer a denúncia para que possamos estar verificando. Vale ressaltar que valores também cobrados pela escola para material de uso pessoal, né, que muitas vezes é solicitado, somente se houver a outorga do consumidor. Não pode ser uma exigência do estabelecimento de ensino, como também a resma de papel ofício. E, acima de tudo, uma orientação preponderante, que o consumidor deve sempre exigir o cupom fiscal. Exige o cupom fiscal porque alguma situação inconveniente, ele tem como confirmar através do cupom fiscal que comprou naquele estabelecimento e até mesmo abrir a sua reclamação. E para a gente conversar mais sobre essas ações do Procon Fortaleza em relação à venda do material escolar, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Ayrton Melo, que é coordenador jurídico do Procon Fortaleza. O Ayrton, que ações aí já foram definidas pelo Procon Municipal para esse mês de janeiro, que é o período onde os pais normalmente já começam a buscar os livros, o material escolar para os seus filhos nesse início de ano letivo? O Procon tem adotado algumas providências no sentido de orientar e educar bem o consumidor em relação a esses períodos específicos. Na aquisição de material escolar, a dica, inclusive, foi colocada, é pesquisar. O Procon tem orientado os consumidores que pesquisem bastante, o Procon tem orientado os consumidores que procurem reaproveitar os materiais que não foram utilizados no ano letivo anterior para verificar na lista se esses materiais foram solicitados neste ano letivo e automaticamente já excluir, porque já possuem esses materiais, e utilizá-los no próprio ano letivo. A outra orientação que o Procon tem dado é no sentido dos consumidores se aglutinarem e fazerem as suas aquisições em grupo, porque certamente, numa quantidade maior, teria uma economia melhor em relação a essa questão. O Procon orienta que o consumidor fique atento em eventual situação em que ele considere que há uma prática abusiva nessa questão de preço. Nós mantemos uma parceria específica com a Agência de Fiscalização de Fortaleza, que é a GFIS,
E normalmente as denúncias, ao chegarem no PROCON, elas são encaminhadas via sistema para a AGFIS, e a AGFIS é quem faz a fiscalização em loco, em campo, ela é quem vai verificar realmente se está havendo alguma abusividade, está havendo alguma prática abusiva, e automaticamente providenciar um auto de infração, reprimindo, como forma de reprimir a conduta. Ô Ayrton, há uma preocupação muito grande dos pais no início do ano em relação às listas que são repassadas pelas escolas, pelos estabelecimentos de ensino, aquela lista de compra do material escolar. E muitas vezes vem algumas exigências que são questionadas pelos pais. O PROCON dá uma orientação, né? Tem inclusive já uma definição, uma regra em relação a essas listas de material escolar. Né? O PROCON tem 2 portarias que foram editadas na perspectiva de orientar os consumidores, também funcionar como elemento para que o PROCON possa analisar, inclusive aplicar eventuais sanções por práticas abusivas. Uma lista específica em relação ao contrato de prestação de serviço educacional, algumas orientações sobre o que pode e que não pode conter nesses contratos, e também com relação a um rol exemplificativo de material de uso coletivo. Muitas vezes a escola pode pedir um produto que não é obrigação dos pais, que é obrigação da escola de dispor para os alunos aqueles produtos, que é o chamado material de uso coletivo. E o PROCON está atento a situações dessa natureza. Nós, praticamente todos os anos, solicitamos previamente essas listas de material para confrontar com essas portarias, verificar se há alguma abusividade, e, no primeiro momento, nós notificamos as escolas para fazerem as adequações devidas. Então, o PROCON está atento, assim como o consumidor deve ficar atento e deve, em caso de eventual abusividade por parte dos fornecedores ou das escolas, ofertar a denúncia para que o PROCON possa tomar as devidas providências. Como é que o pai deve proceder, né? Os pais devem proceder em relação a fazer ali o diagnóstico se aquilo é legal ou não em relação aos pedidos que são feitos pelas escolas? As portarias estão disponíveis no site do PROCON, fortaleza.ce.gov.br/, Defesa do Consumidor, ou seja, no link Defesa do Consumidor, e lá essas portarias estão disponíveis. E a outra dica é que o pai procure os serviços do PROCON, as orientações, para que o PROCON possa realmente dar a melhor informação possível e orientar adequadamente esse consumidor. O nosso telefone é 151, em caso de denúncia, em caso de pedido de orientação, o PROCON está à disposição para orientar e esclarecer o consumidor nesse momento. Os estabelecimentos de ensino, né, as escolas que fazem exigências que não são legais, não estão previstas em lei, estão passíveis de algum tipo de punição? Sem dúvida. Como eu relatei, num primeiro momento, a preocupação do PROCON é procurar fazer a adequação, ou seja, a política de proteção e defesa do consumidor trabalha na perspectiva da harmonização dos interesses. Então, se há alguma demanda em que o PROCON identifique que, por exemplo, a solicitação da escola está incompatível com a normatização do PROCON, o PROCON pode notificar esse estabelecimento para promover a adequação num determinado prazo de tempo, sem nenhum prejuízo para o consumidor. Caso a escola, o estabelecimento, não faça o ajuste orientado pelo órgão de defesa do consumidor, aí sim, o PROCON vai atuar na perspectiva de punir esse estabelecimento. Ayrton, quais são as denúncias mais comuns, né, que chegam lá no PROCON relacionadas ao material escolar? Algumas denúncias comuns lá no PROCON, por exemplo, é a solicitação de material que normalmente é material de uso coletivo e eles colocam como individual, né? A questão de a escola determinar que o pai pague um valor específico sobre aquela lista de material e, como já foi dito, isso só pode ser feito se houver anuência do próprio consumidor. Muitas vezes a escola oferece uma lista e diz assim, se o pai tiver interesse, a escola pode disponibilizar os materiais ao custo de tanto. Se for da vontade do pai, ou liberalidade do pai, ele aceitar, não há problema nenhum. Mas se for ato de imposição da escola, isso é caracterizado uma prática abusiva, porque a obrigação da escola não é fornecer produtos, e sim prestar serviço de natureza educacional. Muitas dessas listas, elas já foram, vamos dizer assim, editadas, já foram repassadas, vamos dizer assim, para os pais desde o ano passado, quando já começou esse período de matrícula, né?
Perfeito. Essas listas elas são prévias, né, antes do início do ano letivo, via de regra, e o PROCON fica atento, coloca à disposição do consumidor, caso ele entenda que haja algum item que é considerado um item abusivo naquela relação, que não poderia ser solicitado porque é um item de uso coletivo, automaticamente o PROCON, tomando conhecimento, adota as providências cabíveis em relação a essa situação. Ok, Ayrton, vou pedir aqui um intervalo, daqui a pouquinho a gente continua esse bate-papo aqui pela TV Terra do Sol, aqui no Notícias de Fortaleza, sobre as listas de material escolar, que são muito comuns nesse início de ano, quando os pais aí vão em busca de comprar livros e material escolar para os filhos nesse início de ano letivo. Vou ao intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta. Estamos de volta com Notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. E a gente continua falando sobre a compra do material escolar aqui em Fortaleza com o Ayrton Melo, que é coordenador jurídico do PROCON Fortaleza. Ayrton, quais são aí as estratégias já definidas pelo PROCON em relação a esse período aí da compra do material escolar, que normalmente se inicia nesse mês de janeiro? Tem alguma fiscalização prevista? Como é que vocês vão acompanhar esse movimento nas livrarias, no comércio da capital? Bom, nós temos uma gerência de articulação e denúncia, um setor específico de articulação e denúncia que se organiza completamente durante esse período para receber as demandas dos consumidores e, como falei, fazer aquela ponte com a Agência de Fiscalização de Fortaleza. Que é a AGFIS, né? Que é a AGFIS. Então, recebendo as denúncias, elas são processadas, encaminhadas via Sistema Fiscalize para a AGFIS para eventual fiscalização em loco, ou seja, detectada alguma irregularidade, alguma infringência à legislação consumerista, automaticamente essas empresas serão autuadas na perspectiva de fazer valer aquilo, a proteção e defesa do consumidor nos termos da legislação. Normalmente o PROCON sempre elabora aquelas listas, isso não só relacionado ao material escolar, sempre é feita aquela pesquisa que normalmente também abrange os supermercados. Vai ser feito algum levantamento em relação aos preços dos principais produtos de material escolar que são comercializados aqui na capital? Nós estamos no início do ano letivo, né? E acredito que o PROCON deva se organizar na perspectiva de lançar orientação ao consumidor nesse sentido, no que se diz respeito à pesquisa de preço. Ô Ayrton, quanto à questão da abusividade do preço, como o consumidor pode descobrir ali, ter esse diagnóstico de que o preço de determinado produto ali está fora da realidade, é considerado um preço abusivo? Abusiva. Bom, a abusividade prevista como uma prática abusiva, prevista entre as práticas abusivas que estão elencadas no Código de Defesa do Consumidor, na verificação, na análise dessa questão, o PROCON precisaria de elementos, certo, de uma planilha de composição, porque nós temos um mercado que é totalmente livre em relação à fixação de preço. Nós não temos preços tabelados. Nós temos um mercado livre para praticar os preços de acordo com as suas planilhas de composição. Então, numa situação em que o consumidor denuncie prática abusiva, automaticamente o PROCON manda notificar para que o estabelecimento apresente suas planilhas de composição, analise essa planilha através de um contador específico, e se ficar caracterizado que ele está com lucros exorbitantes ou que aquele preço não há uma justificativa específica para a prática daquele preço, automaticamente o PROCON julga esse processo como prática abusiva e aplica a esse estabelecimento as sanções que estão previstas no Código. A gente sabe que nessas listas de material escolar que são repassados para os pais, muitas vezes o estabelecimento de ensino, a escola, ela exige que, por exemplo, determinado material tenha que ser daquela marca ali, especifica. Isso é legal? Pode haver uma exigência relacionada que aquele determinado material tem que ser daquela marca específica? Não, a exigência de marca, ela, para o PROCON, é considerada uma prática abusiva, ou seja,
você tem uma atividade pedagógica a desenvolver que precisa de lápis, de caneta, de borracha, então não há por que solicitar de uma marca específica, porque a atividade pedagógica vai ser desenvolvida com material que a pessoa vai colocar à disposição. Então, a questão de marca, ela é considerada abusiva pelo PROCON e o PROCON tem orientado os pais que fiquem bem à vontade em relação a essa questão. E a escola não pode exigir do pai uma marca específica de um determinado produto, a não ser que aquele produto tenha a exclusividade, não tenha outro fabricante. Então, ele vai pedir aquele material, automaticamente só tem aquele fabricante daquele produto. Mas a ideia do PROCON é impulsionar a livre concorrência, ou seja, é o produto pelo menor preço. Quem define a questão de qualidade do produto por marca é o próprio consumidor. Até porque a gente vê que no mercado, relacionado a algum tipo de produto, sempre há uma variedade de marcas e também uma variedade de preços. E o pai, nessa hora, busca realmente economizar, ou seja, busca um produto mais barato para que caiba dentro do orçamento mensal dele, né? Sem sombra de dúvida. A orientação do PROCON é justamente nesse sentido, que o pai fique bem à vontade, até porque quem organiza o orçamento da família, especificamente a própria família, e automaticamente nessas aquisições, ele vai sempre procurar aquele que for mais viável, mais compatível e caiba no seu próprio bolso. Outra questão, Ayrton, muito comum também no início do ano, é que os pais tentam economizar na compra do livro, né, principalmente do livro didático, buscando livros seminovos, né? Livros usados em anos anteriores, como uma forma de baratear ali a compra do livro didático, do livro escolar. Isso também é permitido? Às vezes há escolas que não aceitam se o livro for usado, exige que seja comprado da editora. Como é que fica essa questão em relação aos pais e alunos na tentativa de usar um livro usado como forma de baratear o custo? Não há nenhuma interferência do PROCON no aspecto pedagógico da escola, no que se diz respeito a editar, a orientar, a exigir determinado livro, ok? Mas a escola não pode se negar a aceitar um livro dessa natureza. De repente o pai fez uma permuta e conseguiu aquele livro que foi solicitado pela escola. A troca de livros, né? Inclusive nós temos locais aqui em Fortaleza em que isso acontece muito. Praça dos Leões é um dos locais bastante procurados. Os pais conseguem descontos significativos. Então, se porventura alguma escola criar alguma resistência a essa questão, o PROCON está aberto, está à disposição para fazer a proteção ao consumidor nos termos do código, certo? Então, não pode haver, de forma alguma, a escola não pode deixar de aceitar o aluno ou deixar de aceitar os livros porque o livro não é aquele livro novo, comprado. Se o livro atende ao projeto pedagógico da escola, automaticamente a escola não pode se recusar a aceitar. Ok, Ayrton, vou pedir mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente continua conversando aqui sobre a compra do material escolar nesse início de ano de 2021, quando os pais aí normalmente procuram as livrarias da cidade para adquirir não só os livros, como também o material escolar dos filhos. Vou ao intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. E a gente continua falando sobre a compra do material escolar aqui na capital com o Ayrton Mello, que é coordenador jurídico do PROCON Fortaleza. O Ayrton, nós estamos aí no início de 2021, uma nova administração, né? Agora a Prefeitura de Fortaleza tendo à frente o prefeito José Sarto e também com mudanças em alguns organismos, em alguns órgãos da Prefeitura, como é o caso do PROCON Fortaleza, que terá uma nova diretora a partir de agora. Há alguma mudança, vamos dizer assim, de estratégia do trabalho que já vinha sendo desenvolvido, ou não há nenhuma interrupção na continuidade das ações que já são conhecidas por parte do PROCON Fortaleza? Não, acredito que todo o trabalho desenvolvido até então visa a proteção e defesa do consumidor. E acredito que a mudança de direção automaticamente deva
a manutenção na perspectiva de conduzir o trabalho, de algumas outras ideias poderão surgir, mas as coisas que já foram realizadas, todo um trabalho de proteção e defesa do consumidor, deve continuar sendo realizado, deve haver ainda investimentos e algumas novas ideias que venham com a nova administração, com a nova direção geral. Dentro desse cenário da pandemia da Covid-19, como é que está a questão do atendimento lá no PROCON? Ainda temos aí algum tipo de atendimento remoto? Como é que está o atendimento presencial? É só por agendamento? Como é que está a situação hoje? Bom, o PROCON está realizando atendimento presencial via agendamento, justamente para evitar aglomeração e para se adequar aos protocolos de saúde. Okay? Então, o consumidor interessado em ter um atendimento presencial, ele tem que fazer um agendamento através do site da Prefeitura, Fortaleza CE.gov.br, no link Defesa do Consumidor, e tem lá agendamento presencial. O consumidor faz o agendamento, as baias estão distribuídas segundo a orientação dos protocolos de saúde e os intervalos também no sentido de evitar aglomeração. E nós temos também nossa denúncia virtual e reclamação virtual. O consumidor não precisa ir ao atendimento presencial para fazer a sua reclamação. Ele pode fazer via site a sua reclamação e fazer a sua audiência no local onde ele esteja sem nenhum tipo de contratempo. Ayrton, a gente percebeu no ano passado, aí, com esse período aí da pandemia, e os canais de atendimento de forma virtual do PROCON Fortaleza cresceram bastante, inclusive com o fortalezense, com o cidadão, hoje criando até um hábito maior de fazer não só sua reclamação de forma virtual, mas também o advento das audiências realizadas também através dos canais, das mídias digitais do PROCON. É um legado importante, vamos dizer assim, da pandemia que ficou exatamente favorecer esse contato virtual por parte do consumidor e o PROCON? Sem sombra de dúvida que a dinâmica na realização das audiências de forma virtual, nós estamos usando a plataforma do WhatsApp para realizar essas audiências por videoconferência, e automaticamente isso tem adequado o PROCON aos protocolos de saúde. À medida em que você não precisa, numa sala em dimensões menores, colocar prepostos, o consumidor e o conciliador. Eles atuam em seus espaços, né, isoladamente, e o PROCON continua prestando o mesmo serviço de excelência e qualidade a esse consumidor, fazendo os acordos. Nós tem acontecido muitos acordos em decorrência dessas audiências, e encontrando soluções para o consumidor na perspectiva de ter a resposta adequada à sua demanda. E aí, então, isso não tem representado nenhum prejuízo, vamos dizer assim, nos acordos, nos acertos que são feitos nessas audiências, né? Não, de forma alguma. Pelo contrário, o fornecedor tem recebido de forma adequada a questão das audiências nesse formato. Eu acredito até que economicamente tem sido mais viável para as empresas esse novo modelo de realização de audiência de forma virtual. E também, vamos dizer assim, as empresas têm se adaptado a essa realidade, ou seja, têm contribuído para que o número, né, de acordos até aumente? Sem sombra de dúvida, acredito que haja por parte das empresas uma forma até de fidelização do seu cliente e solucionar o problema dele para evitar um marketing negativo e automaticamente resolver a demanda do consumidor, né? Ela agindo de forma positiva àquela situação de reclamação imposta. Ayrton, para a gente finalizar, gostaria que você ressaltasse aí para o nosso telespectador, quais são os canais aí do PROCON Fortaleza em relação a essa questão da compra do material escolar, dúvidas por parte dos pais, como é que eles devem proceder para buscar o apoio do PROCON Fortaleza nesse início de ano, aí, principalmente os pais que estão indo às compras, indo aí às livrarias do centro da cidade em busca da compra do material escolar? Bom, o consumidor tem os canais do Twitter, tem o Facebook, tem Instagram, certo? E tem também o telefone 151,
certo? Para tirar suas dúvidas, e o próprio site do PROCON, que é o Fortaleza CE.gov.br, no link Defesa do Consumidor. Lá ele tem todas as informações e o nosso telefone 151 para tirar dúvidas, esclarecimentos e apresentar eventual denúncia, se for o caso. Ayrton, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Terra do Sol, aqui no Notícias de Fortaleza. Desejar um 2021 aí muito vitorioso para toda a equipe do PROCON, que realiza um belíssimo trabalho aqui em Fortaleza, garantindo realmente o respeito ao Código de Defesa do Consumidor e sempre estando ali de portas abertas para que o cidadão possa exercer a sua cidadania. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, nós que agradecemos, nós do PROCON agradecemos a oportunidade de estar aqui prestando esclarecimentos e informações aos consumidores e nos colocamos à disposição justamente para fazer proteção e defesa desse consumidor. Maravilha, então. Vou pedir aqui um intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui do Notícias de Fortaleza, aqui da TV Terra do Sol, trazendo mais informações para você. Um intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente está de volta.